Diga isso: desse dia em diante, a minha vida não será mais a mesma. Eu nunca mais serei envergonhado. A humilhação, a dor e o desespero se encerram hoje. Declare isso: a partir desse dia, tudo aquilo que não caminhava começará a caminhar. Nos lugares em que fui derrotado, serei vitorioso. Nos lugares em que eu chorei, eu irei me alegrar. Nos lugares em que eu me preocupei, eu terei grande paz. Mais forte, tudo aquilo que estava morto na minha vida voltará a viver. Essa vida que eu vivi até hoje, nunca mais irei viver. Hoje eu me levanto no Espírito para viver uma nova vida. Tudo vai caminhar. Essa é a minha primavera, este é o meu ano, este é o meu momento, essa é a minha hora. Repita comigo: hoje começa um novo tempo. Deus é comigo e a vitória é minha. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe demais a vida de todos vocês. Desde já eu declaro que grandes coisas o Senhor fará na sua vida, nesse dia, nessa manhã, ao longo desses meses. Ele vai te surpreender, Ele vai te levantar, mudanças incríveis serão estabelecidas. Eu creio em portas novas sendo abertas e você vivendo o tempo mais incrível de toda a sua história, em nome do Senhor Jesus. Na semana passada, nós demos início a esse clamor, a essa oração direcionada para o nunca mais. E como nós havíamos falado, essa reunião seria dividida em duas etapas, debaixo do mesmo espírito e da mesma direção que Ezequiel recebeu. Ele profetizou sobre aquele vale na primeira oportunidade, coisas incríveis aconteceram, mas a obra não tinha sido terminada. Ele profetizou uma segunda vez e a obra foi completa, coisas incríveis aconteceram. O título da mensagem de hoje, caso alguém deseje anotar, é Enviados para mudar. Enviados para promover mudanças, não uma nem duas, mas por diversas vezes o Senhor escolheu homens e mulheres para promover mudanças em algumas realidades. Não importa qual é o contexto, com a unção do Espírito, o favor do Senhor, coloque a mão na sua cabeça e diga assim: eu posso mudar qualquer coisa. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: o poder do Senhor estava sobre mim. Ezequiel foi enviado ao vale de ossos secos, e algo incrível aconteceu naquele lugar. Josué, ele foi enviado a Jericó, e as muralhas caíram por terra. Moisés foi levantado e colocado diante da nação de Israel, e o que nós vimos foi um ponto final em 400 anos de dor, de humilhação, de vergonha, de grande sofrimento. Os discípulos foram enviados para levar boas novas, curar e transformar vidas, e por onde eles passavam, milagres aconteciam. Nós vimos Davi mudando por completo o contexto da nação de Israel, que por um bom tempo foi liderado por Saul, um líder covarde, omisso, que não temia ao Senhor de todo o seu coração. E quando Davi assumiu o trono de Israel, mudanças extraordinárias aconteceram naquele lugar. O mesmo aconteceu diante daqueles homens desgostosos, insatisfeitos, endividados, que vieram até ele. Homens numa condição mais baixa,
que ao se aproximarem de Davi, se tornaram homens do mais alto nível. Os juízes, eles foram levantados e todas as vezes que eles agiam, a opressão, a dor e o sofrimento se encerravam. Assim como todos esses homens foram enviados para esses lugares ou para essas realidades específicas, eu acredito que nesse dia o Senhor vai derramar de uma unção especial sobre a sua vida, na qual você será enviado para mudar o contexto daquele lugar em que você vive, convive ou participa. É muito comum o questionamento: como eu vou mudar aquela realidade? É muito comum o pensamento: Senhor, mas eu sou um, como que eu vou conseguir alcançar a tantos? Na minha família, ninguém fala a mesma língua. Na minha família, ninguém teme ao Senhor. No meu trabalho, parece que eu sou o único que se importa com aquilo que o Senhor pensa. Como que eu vou conseguir mudar aquela determinada realidade? Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E a resposta para perguntas como essa é exatamente essa. Repita comigo, por favor: o Senhor está comigo. De novo: o Senhor está comigo. Quando o anjo do Senhor disse isso a Gideão, o que ele estava dizendo é: o poder do Senhor está junto com você. Então, se te faltava algo, não falta mais. Se você não conseguia alcançar um determinado lugar, um determinado resultado, a partir deste momento, você vai poder alcançar. Gideão, não diferente de nós, ele entrou num conflito interno muito grande. Ele se sentiu incapaz, ele se via como menor, ele se via como impotente diante daquela realidade. E normalmente, estar sozinho numa batalha traz aquela percepção de que a batalha se torna muito mais difícil. Quando tem uma ou duas, a nossa família junto conosco, quando nós temos pessoas junto conosco, falando a mesma língua, acreditando nas mesmas coisas, fazendo as mesmas declarações, dá aquela sensação de que tudo será mais fácil. Mas nem sempre esse será o nosso contexto. Existem dois tipos de batalhas: as batalhas barulhentas e as batalhas silenciosas. Em muitos momentos, grande parte das nossas batalhas serão as batalhas silenciosas. Que batalhas são essas? São aquelas em que não adianta muito eu falar com determinadas pessoas, porque elas não vão entender a minha fé. Não vai adiantar eu pedir ajuda para determinadas pessoas, porque para ela, diante daquilo que eu apresentar, naquela ocasião vai parecer loucura, vai parecer inconcebível. Para onde eu parto? Para a batalha silenciosa. Sou eu e Deus. Aí eu começo a orar, eu começo a ungir, eu começo a agir a minha fé. Ninguém está vendo, ninguém está presente, eu estou lá sozinho muitas vezes de uma forma até discreta. Eu unjo a palma das minhas mãos, eu saio passando, colocando as minhas mãos em determinados lugares e eu começo a declarar: Senhor, age aqui neste lugar, Senhor, vai mudando, Senhor, vai transformando. Eu vou lá quando o meu marido muitas vezes não está em casa, e eu unjo lá embaixo do travesseiro dele e digo: Senhor, eu coloco a vida do meu marido nas tuas mãos. Eu unjo a cabeceira, eu vou lá no armário dele, eu abro o armário, eu vou lá peça de roupa por peça de
roupa e falo: Senhor, eu consagro cada uma dessas peças de roupa, e à medida que o meu marido ou a minha esposa estiverem se vestindo, o Espírito do Senhor vai agir, vai tomar a vida deles. Muitas vezes, pessoas que nós amamos vão estar passando por determinadas batalhas em um outro ambiente, e você vai estar lá, na tua batalha silenciosa, no teu quarto de oração, ou com seus joelhos dobrados diante da tua cama, apresentando as suas firmes razões, ou com as suas mãos estendidas, declarando: Senhor, o Senhor pode mudar, o Senhor tem poder para transformar, o Senhor tem poder para fazer coisas incríveis, o Senhor tem poder para mudar todo e qualquer tipo de realidade. Para mim é impossível, para o Senhor todas as coisas são possíveis. O que não pode acontecer é ficarmos de braços cruzados. Jamais. No livro de Êxodo 17, quando os amalequitas vieram até Refidim para lutar contra o povo de Israel, Moisés deu uma direção muito simples: Josué, escolha alguns homens e vai lutar contra aquele inimigo. Eu nunca presenciei uma batalha de espada, escudo, lanças, mas eu já vi muitos filmes. É muito agressivo, é muito barulhento, é espada se chocando contra espada, são gritos, ha, ha. Essa é a batalha barulhenta. Moisés se retirou com Arão e Hur, foi até um lugar mais alto, e ali, no oculto, aquela batalha foi vencida. Porque enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o que acontecia com Josué e aqueles homens lá embaixo? Eles venciam. Quando, porém, as abaixava, o que aconteciam? Eles eram derrotados. Esse homem, Gideão, começou questionando por não se sentir capaz, e olha o desfecho dessa história. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Pela liderança de um homem, 300 foram conduzidos a uma vitória incrível. Grandes coisas o Senhor fez naquele dia, assim como, repita comigo por favor, grandes coisas o Senhor fará nesse dia. Na semana passada, eu pedi para que aqueles que desejassem, todos trouxessem aquilo que representa uma situação que precisa ser mudada, precisa ser transformada. Biblicamente falando, nós conhecemos uma história de um grupo de pessoas que também levaram até o Senhor aquilo que eles precisavam que fosse mudado. E assim como eles creram, assim aconteceu. Marcos 2, versículo 1 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Lucas 5,17 dá um detalhe que no livro de Marcos não aparece, mas eu separei aqui. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Seja o Senhor Jesus, seja Davi, seja Ezequiel, seja o profeta Jeremias, seja qualquer homem presente na galeria dos heróis da fé, todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus iam até um determinado lugar, a unção do Espírito, o poder do Senhor estava junto com essas pessoas. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra.
Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Repita isso comigo, por favor. Se você tiver aonde anotar, anote. Vamos juntos. A minha fé define a qualidade do meu momento. A nossa fé determina, ela define 100% a qualidade do nosso momento. Aqueles homens estavam carregando uma pessoa, parafraseando, uma situação que estava paralisada. Carregar aquela situação exigia muito daqueles homens, fisicamente e emocionalmente. Fisicamente falando, por motivos óbvios. Imagine 4 de vocês tendo que me carregar. Seria facinho, 99 quilos para vocês carregarem. O que doeria? As mãos, possivelmente o trapézio, de tanto segurar, possivelmente as costas por conta desse movimento, só que muito pior do que a dor física é a dor emocional. Porque se esse homem estava sendo carregado por esses 4, eu acredito que algum tipo de relação eles possuíam. Ou eram amigos queridos, ou eram familiares, independente, eu acredito que eram pessoas próximas. Imagine você, próximo a alguém, diante de um contexto tão triste. Imagine o contexto paralisia. O que é você tentar fazer algo e não conseguir. Você tentar andar e não conseguir andar. Então, literalmente, aquilo dói dentro de você. Esses homens tiveram fé para carregar aquela situação, repita comigo, por favor, pela última vez. Se o espírito da aceitação domina o nosso coração, saiba que você vai carregar a mesma situação por diversas vezes. Mas quando o espírito da fé domina o seu coração, a sua mente, as suas ações, você sai de casa todos os dias com a certeza de que é a última vez que eu vou carregar essa enfermidade, essas dívidas, esse problema conjugal, esse problema familiar. Então aqueles homens não estavam carregando aquela situação, acreditando que eles teriam que carregar uma outra vez. Eles estavam acreditando, crendo, de que aquele dia seria o último. A qualidade da nossa fé define a qualidade do nosso momento. Aqueles homens foram ousados, eles foram muito corajosos e eles se colocaram no lugar da bênção. Quando as pessoas souberam que Jesus estava lá, a casa foi tomada. Pessoas em todos os lados, tampando a porta, se a casa possuía janelas, tinha pessoas diante das janelas, então não existia um caminho fácil até o Senhor. Por mais que o Senhor é disponível, Ele está disponível para todos nós, para todo aquele que crê, nem sempre o nosso acesso até Ele será fácil. Dependendo do cansaço, dependendo de como eles estivessem se sentindo ali emocionalmente e fisicamente falando, uma das reações naturais, não por parte do espírito, mas por conta da carne, seria eles baterem naquele lugar, viu o contexto, voltarem para casa. A Bíblia não dá esse relato, mas eu acredito que enquanto eles estavam andando até a casa onde o Senhor estava, eles estavam cruzando com muitas pessoas voltando e indo embora. Eu acredito nisso. É muito simples. Se na palavra do Senhor diz que tudo se repete, padrões de comportamento se repetem, pode olhar você num contexto do dia a dia.
Quantos aqui não desejaram ir até o McDonald's e quando viram que o McDonald's estava lotado, o drive-thru, você olhou para ele e virou as costas e foi para trás? Quem já fez isso? Levanta as mãos, por favor. Eu. Quantos não desejaram muito comprar uma determinada coisa e na hora que se depararam com aquela fila monstruosa, gigantesca, quer saber? Vamos deixar para uma outra hora. Dentro deles não existia essa possibilidade. Dentro deles não existia o pensamento, vamos deixar para uma próxima. Não. Eles tinham aquele momento, eles acreditaram que aquela era a oportunidade da vida deles e eles se submeteram a um desafio maior. Por onde que eles desceram paralítico? Pelo Em outras palavras, para viver o milagre, eles precisaram Todas as vezes que você sobe, você vive o milagre. Todas as vezes que você sobe na fé, todas as vezes que você sobe na comunhão, todas as vezes que você vai para um lugar mais alto diante do Senhor, você vive um grande milagre. Foi arriscado? Claro que foi. Imagine você subir num telhado. Mas para eles, o risco maior era voltar para casa e viver um pouco mais do mesmo cenário. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Daquele momento em diante, eles não precisariam mais carregar aquele paralítico. Repita comigo, por favor. O contexto, as circunstâncias, sempre me induzirão a ficar do lado de fora. É por intermédio da tua ousadia que você se coloca no lado de dentro. Você tem que se colocar lá. Se você ficar apoiado ao contexto, a lógica é, não existe entrada. Pela fé, nós sempre conseguimos abrir uma nova porta. Quem crê, quem haja fé, quem não volta para trás, quem decide se arriscar, uma nova abertura aparece. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Olha para a pessoa do teu lado e libera isso sobre a vida dela. Nesse final de ano, o que você vai viver, você nunca viu nada igual. Agora diga isso, libere sobre a sua vida. Diga isso, nesse final de ano, aquilo que eu vou viver, eu nunca vi nada igual, nem parecido, nem a sombra do que vai acontecer em nome do Senhor Jesus. A Ele. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Existem coisas que nós carregamos há tempo demais. Existem dores, angústias, sofrimentos, aflições, dívidas, problemas de saúde, problemas conjugais, problemas familiares que nós já estamos carregando há muito tempo. E eu acredito que se nós nos lançarmos, nos jogarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, literalmente não cogitando uma volta, vocês viverão esse nunca mais do Senhor. Marcos 7:24 diz assim: entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Nas duas circunstâncias, o Senhor estava dentro de uma casa. Essas eram as casas que o Senhor estava. Hoje, repita comigo, essa é a casa que o Senhor está. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Um ponto muito importante:
Não importa quantas vezes você não foi respondido pelo Senhor, nunca pare de orar, nunca pare de clamar. Aqui não diz que o Senhor não ouviu, aqui diz que o Senhor não respondeu. Então a sensação que dá é que aquela mulher foi ignorada. Não importa quantas foram as vezes que você não foi respondido, você não pode parar de orar, você não pode parar de clamar, você não pode parar de lutar, porque o prejuízo sempre será nosso. Então, se nós somos os maiores interessados em vivermos uma vida poderosa, eu tenho que insistir, eu tenho que colocar força, eu tenho que insistir, eu tenho que colocar força, eu não posso parar. Ele respondeu: eu fui enviado apenas, repita essa palavra comigo, por favor, apenas as ovelhas perdidas de Israel. Quem já ouviu a palavra hall? Hall seria sala, um grupo, um espaço. Quando nós falamos da bênção do Senhor, existirão muitos momentos em que nós vamos passar por contextos muito parecidos como esse. Ela não foi respondida. Quando ela foi respondida, a resposta que chegou não foi boa. O que o Senhor disse, parafraseando, foi: o que eu tenho não é para você. É para esse grupo aqui, é para essa turma aqui, são para essas pessoas. Mas o que eu tenho, você não faz parte. Não será uma, nem duas, nem três, nem 5, nem 10 vezes. Em várias ocasiões, você vai ouvir de muitas pessoas, inclusive da sua própria mente, pregando peças em você por conta das emoções que nos enganam, que você não faz parte de um determinado grupo, que você não faz parte desse rol da bênção. Aquela mulher, ela poderia ter sido tomada por uma fúria, por uma indignação. Ela poderia ter mandado Jesus para aquele determinado lugar. Ela poderia ter virado as costas e ido embora. Mas ela não aceitou ouvir aquela palavra apenas. É apenas para vocês não. Quando aquela mulher ouviu aquilo, o que saiu dela foi a resposta que precisa sair de todos nós. A mulher veio, adorou de joelhos. Olha o poder da adoração. Diante do contexto de injustiça, ela foi adorar. Gente, quando somos injustiçados, o primeiro lugar que é afetado é a nossa vida espiritual. Não venho para a igreja, não oro, não leio a palavra. Essa mulher foi injustiçada pelo homem mais justo e ela foi o adorar. E disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Ela se colocou no lugar da bênção. Se você não se coloca no lugar da bênção, o favor vem, diante de você está passando a porta da tua vida, diante de você tem a oportunidade da tua vida, mas porque você não coloca a devida força, você não se coloca lá dentro, no grupo daqueles que são abençoados, vitoriosos, a vida acaba não mudando. Ela se colocou lá, ela não foi convidada. Chateação é um perigo. Viver ofendido é um perigo. Mas falaram, disseram, agiram, não sei o quê.
Ignora, não importa se eu sou bem-vindo aqui ou não, se o lugar é bênção para a minha vida, eu estou entrando, não importa se não querem que eu entre, se aqui representa a mudança da tua história, vão ter que me engolir porque eu estou me colocando lá, não importa se falaram para mim em algum momento que determinada realidade não é para mim, eu estou entrando nesse lugar de bênção, na sala da bênção, e eu vou viver mudança sim. Para quem trabalha num contexto profissional no qual tem muitas pessoas trabalhando com você, rixinhas, conflitos são muito comuns. E dependendo do contexto, quando é um contexto de promoção, existe um grupo reunido e você deseja a mesma coisa, quando você se aproxima, a reação é: o que você está fazendo aqui? Ah, querido, o que você está fazendo aqui? Esse lugar é meu. Esse lugar de bênção é meu. Essa posição é minha, eu vou me levantar e mudanças incríveis vão acontecer. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. No livro de Marcos, essa mesma passagem é colocada dessa forma: então lhe disse, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Se coloquem de pé, todos, por favor. Repita comigo, por favor. Cada atitude, cada ação, cada reação é uma chave. A atitude errada, a ação errada, a reação errada, a chave errada não abre a porta que você precisa. A atitude certa, a ação certa, a reação certa daquela mulher fez com que ela utilizasse a chave certa e a porta para o milagre foi aberta. Eu acredito que o Senhor quer fazer grandes coisas. Eu acredito que Ele quer mudar a tua história. Mas é necessário um posicionamento certo. Eu vou pedir que os pastores, eles venham até aqui na frente. Vocês serão ungidos. Não precisa trazer ainda aquilo que representa a situação que precisa ser mudada, porque terminando a reunião, eu vou descer, você vai passar, e nós vamos tocar juntos em tudo aquilo que precisa ser mudado. Eu acredito que Deus, como começou a acontecer, Ele quer colocar os seus em posições específicas, estratégicas, relevantes perante a sociedade. Pessoas que têm um papel fundamental na economia, no âmbito judicial, a justiça, na política, como acabamos de presenciar. Mas antes desses lugares, o papel mais fundamental que você precisa desenvolver na sua vida é o na sua casa, no lugar onde você está. As mudanças relevantes começam nos lugares em que nós estamos. Você vai sair do seu lugar, você vai ficar aqui diante do altar, não precisa subir as escadas. Eu acredito que vocês serão enviados para mudar. Mudar o quê?
todo o contexto que cerca você, a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Eu creio nisso. Uma das frases que mais mexeram comigo quando eu estava meditando no sermão é: a qualidade da minha fé define a qualidade do meu momento. Se você acreditar, se a tua fé for pura, sincera, forte, ousada, de fato, com aquilo que você vai receber, você vai sair e vai promover grandes mudanças. Saia do seu lugar, venha com as suas mãos estendidas, você vai ter a sua cabeça e as suas mãos ungidas, e você vai ficar aqui diante do altar. Já posso sentir que pode vir com muita calma. Vou atravessar, não vou esperar. Eu quero tocar, eu quero viver tua glória, meu Deus. Eu posso crer que és meu Senhor, general de guerra, és o meu pastor, Jeová Jireh, és meu provedor, tão forte és, Deus comigo está. Eu vou lutar e conquistar até. Diga isso a ele: não, nunca falhou. Nunca falhou, ou me deixou. Diga isso, irá cumprir sua promessa. Declare isso com toda a sua força: Deus comigo está. Levante a sua voz e diga isso: eu vou lutar e conquistar. Não, nunca falhou. Nunca falhou, ou me deixou, irá cumprir sua promessa. Existem muitas coisas que acontecem na sociedade que nós nunca conseguiremos mudar, dizer o nunca mais, se eu não estiver disposto a ocupar esse lugar na minha sociedade pessoal, ali no meu quarto, junto ao meu marido ou à minha esposa, ali junto com a minha família, diante do meu filho, filha, filhos. Se não houver um posicionamento firme no meu lugar de trabalho, se eu não for aquele que literalmente bate o pé dizendo: não, eu não vou manipular, eu não vou me vender, eu não vou enganar, eu não vou lesar pessoas, contar mentiras para ganhar um pouco mais, para que a empresa bata as metas. Não, se o preço é o pecado, vai por mim, o salário será a morte. Por mim não, pela palavra. A qualquer custo não. Se você não estiver disposto a quebrar o padrão de falta de educação, amargura, aquele tratamento infeliz de um para com os outros, se você não combate com amor, com generosidade, com alegria, com um sorriso no rosto, como que nós vamos conseguir alcançar mudanças maiores ao derredor? Uma pessoa muda o contexto de qualquer lugar. Eu acredito nisso. Homens desgostosos, uma turma de endividados, pessoas amarguradas, vivendo uma vida baixa, no nível mais baixo, vieram até Davi. Davi influenciou. Davi não foi influenciado. Deus, Ele quer capacitar, Ele quer fazer. Existem unções e unções, orações e orações, várias formas do Espírito agir. Eu acredito que Ele vai derramar de uma força, de uma ousadia,
de uma disposição maior para você dar a cara com muita força, e nós vamos colocar a marca do Senhor, o padrão do Senhor prevalecendo aqui nessa terra, nessa cidade, nessa nação, no teu condomínio, no teu apartamento, na tua rua, no teu bairro, no teu quarteirão. Jeremias 1, a partir do versículo 6, olhe para cá um instante, por favor. Mas eu disse: um momento, Senhor, olha para mim, eu não sei nada, sou apenas um menino. O Senhor tinha chamado Jeremias com o propósito de derramar algo sobre a vida dele, para que ele fosse enviado para promover mudanças. A nação de Israel foi marcada por muita idolatria, adoração a outros ídolos, se vendiam facilmente, comportamentos 100% carnais. E aquele homem foi o homem que o Senhor escolheu para mudar todo aquele contexto, assim como eu acredito que é o que Ele está fazendo com vocês. O Eterno me disse: não diga, sou apenas um menino. Eu direi para você onde você deve ir, e para lá você irá. Eu direi o que falar, e você falará. Não tenha medo de ninguém. Eu estarei sempre lá cuidando de você. Levante a sua voz e repita isso comigo, por favor. Não tenha medo de ninguém. Diga isso: eu não terei medo de ninguém. O Senhor estará sempre lá, cuidando de mim. É o decreto do Eterno. O Eterno estendeu a mão, tocou-me e disse: veja, acabei de pôr minhas palavras na sua boca. Você viu o que eu fiz? Dei a você uma tarefa a ser realizada entre as nações e governos. Sua missão é arrancar e destruir, despedaçar e demolir, e depois começar de novo construindo e plantando. Antes de tudo isso ser feito diante das nações, você começa a fazer diante dos seus familiares. Você vai demolir, você vai arrancar as dívidas, a pobreza, a falta de crescimento profissional. Você vai arrancar da tua vida a enfermidade física, a enfermidade do coração, da alma, do espírito. Você vai demolir, vai arrancar tudo, e depois que a construção maligna estiver no chão, os entulhos serão tirados, e você vai começar a construir a construção que deveria ter sido feita lá atrás, certa, perfeita, plena, com fluidez na sua vida, com grande crescimento, uma construção que vai trazer a verdadeira alegria, que vai trazer a verdadeira realização, a vida para a qual vocês foram chamados e criados para viver. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham a vida e tenham plenamente, vida completa, paz em todas as áreas, em todas as fronteiras. Terão desafios, afrontas? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Um casal veio me procurar. Acredito que há mais de um mês. E eles vieram com aquele desejo de querer colocar um ponto final. E ali eu tive uma experiência muito incrível com eles. Não que eles tenham percebido, mas foi algo meu com o Senhor. Em função da reação de um deles, eu disse a ele, sem medo, sem titubear: o Senhor levanta você como um libertador na tua casa. O Senhor levanta você poderosamente para promover as mudanças que você deseja. Não é o outro, não é o A, não é o B, não é o C. Deus levanta você.
Se prepare, se fortaleça, busque o Senhor, águas profundas, palavra de quarta, não é nos tornozelos, não é no joelho, não é na cintura, mergulhados no Senhor, porque as afrontas virão. Ele entendeu, mais ou menos uns 10, 15 dias depois, tudo virou de cabeça para baixo. Afrontas. Ele viu a vaca indo pro brejo. E ele voltou a falar comigo. Falei, querido, todas as vezes que você mexe no vespeiro, todas as vezes que você se levanta, você vai ter afronta. E foi o que aconteceu. E você tem graça para passar. Escute o que eu estou te falando. Ou melhor, escute o que a palavra do Senhor está te dizendo. E ele teve a graça. A situação que estava um caos mudou. E aí agora ele está construindo a vida que ele desejou tanto tempo viver e não pôde viver. Diante das afrontas, olha o que o Senhor diz: eu o farei invencível como uma fortaleza. Bata no seu peito, diga isso: o Senhor fará de mim invencível como uma fortaleza. Eu sou inevitável, invencível, diante dos ataques, diante das afrontas, diante dos gigantes, eu não vou cair. Firme como uma coluna de ferro, sólido como uma muralha. Você é um sistema de defesa de um homem só. Contra reis e príncipes, eles vão lutar contra você, mas não vão nem arranhá-lo. Eu defenderei você em cada minuto da luta, é o decreto do Senhor. Ele defenderá você em cada minuto da luta. Eu gostaria que neste momento você fechasse os olhos e antes de eu orar por você, você vai dizer: meu Deus, eu assumo essa posição, eu me coloco nessa posição, eu sou esse instrumento de mudança. Meu Deus, eu estou me colocando nessa condição que eu quero ser usado, eu serei usado. Meu Deus, eu não vou assistir de camarote todo o meu contexto sendo destruído, eu não vou ver de camarote, de pertinho, toda a minha família sendo destruída, o meu casamento sendo destruído, eu não vou ver de camarote eu revivendo a mesma história do meu pai, da minha mãe. Eu não vou ver alguém que eu amo, ou até mesmo eu, morrendo por conta dessa enfermidade, sofrendo por conta dessa enfermidade. Eu não vou assistir, Senhor, as pessoas que eu amo, ou a minha casa, ou eu mesmo nessa situação, meu Deus, sofrendo por conta de dívidas, por conta de problemas financeiros. Eu me coloco, eu assumo essa posição. Diga isso bem alto ao Senhor: eu assumo essa posição, eu assumo essa posição. Eu sou o libertador que o Senhor está enviando para promover mudanças. Eu sou o libertador que o Senhor está enviando para promover mudanças na minha casa, no meu trabalho. Deus quer usar você por intermédio da tua vida, por intermédio do teu clamor, por intermédio das tuas orações, por intermédio do teu jejum. Muitas situações serão definidas, e não fique preso ao fato de que muitas vezes você não vai conseguir fazer muito barulho. Não, as nossas batalhas silenciosas, elas definem muitas coisas. Enquanto Moisés estava lá no alto, separado no silêncio, lá no oculto, ele, Arão e Hur, era por intermédio daquele momento que aquela realidade lá embaixo estava sendo mudada. Então você tem que ter coragem de sair daqui e ungir o que precisa ser ungido. Você tem que se levantar como um intercessor constante da tua casa, da tua família. E eu oro por você neste momento. Meu Deus, vai revestir no teu povo agora, vai revestir no teu povo agora. Derrame de uma graça maior, derrame de um favor maior. Vai cobrindo eles com uma unção, vai cobrindo eles com poder, vai cobrindo eles com uma autoridade. Hoje o Senhor os levanta como uma muralha invencível, como uma fortaleza invencível. O Senhor te levanta como muros de bronze. Você não será abalado. Meu Deus, vai derramando essa força, dessa ousadia. Eles serão atacados, mas não serão arranhados. Eles serão perseguidos, mas não destruídos. O diabo, ele vai tentar, os homens vão tentar, o mundo espiritual vai se mexer, mas eles vão permanecer
permanecer inabaláveis, porque a fonte que sustenta eles é o Senhor, o fundamento deles é o Senhor. Então Deus levanta você, Ele derrama dessa graça, Ele derrama desse favor, Ele derrama dessa unção, e não tenha medo de se posicionar. Você vai orar e Deus vai confirmar, você vai declarar, mudanças vão acontecer, você vai agir a tua fé. Pessoas vão duvidar, pessoas vão criticar, mas você vai agir a tua fé e Deus vai confirmar cada um dos seus passos. Deus separa você como aquele que se coloca na brecha, como aquele que se coloca na posição de batalha. Não fique com os braços cruzados diante de uma situação. Quando ela vier diante de você, você terá o poder para vencê-la, você terá o poder, a autoridade para colocar um ponto final, você terá o poder para curar destinos, você terá o poder para mudar a tua história. Deus é com você. Se Ele envia, Ele te financia. Se Ele te envia, Ele te capacita, Ele vai te honrar. Grandes coisas serão feitas por você na sua vida, por intermédio de você, porque Deus vai te acompanhar. Creia. Creia. Vamos fazer um ato profético junto. Vamos nós todos juntos. Moisés foi para o alto do monte, correto? Nós vamos para o alto do monte. Subam aqui todos, por favor. E se vocês conseguirem, como ali diante de nós tem a nossa porta de saída que representa a nossa vida lá fora, vocês vão subir, mas vocês vão virar para lá, para fora. Pode ficar de costas para mim, não tem problema. Vocês são os libertadores, vocês são o canal de bênçãos. Todos nós estamos aqui na condição que Moisés ocupou. Coloca na tela, por favor, a oração. Vai ser colocado ali para vocês. Nós vamos orar juntos, eu vou orar. Você vai repetir junto comigo e coisas incríveis irão acontecer. Estenda suas mãos para lá e não perca a força. Repita comigo: em nome de Jesus, hoje eu me levanto diante dessa situação. Eu possuo o poder do Espírito. O Senhor está comigo. E a partir deste momento, eu venço de forma definitiva esses problemas que me acompanhavam. Mais forte, diga isso: eu declaro que a vergonha que hoje eu vivo, nunca mais irei viver. Toda dor, angústia e sofrimento estão caindo por terra agora. Mais forte, diga isso: não é um pedido, mas sim uma ordem. Toda influência negativa, toda obra maligna, toda carga demoníaca, eu ordeno em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda pobreza, miséria, dívidas, amarrações, enfermidades, espírito de divisão, separação, diga isso: eu ordeno, saia agora. Toda maldição hereditária, todo levante maligno, toda atuação diabólica, de uma vez por todas, eu ordeno em nome de Jesus, saia e nunca mais volte. Diga isso desse dia em diante: a minha vida não será mais a mesma. Eu nunca mais serei envergonhado. A humilhação, a dor e o desespero se encerram hoje. Declare isso: a partir desse dia, tudo aquilo que não caminhava começará a caminhar. Nos lugares em que fui derrotado, serei vitorioso. Nos lugares em que eu chorei, eu irei me alegrar. Nos lugares em que eu me preocupei, eu terei grande paz. Mais forte, tudo aquilo que estava morto na minha vida voltará a viver. Essa vida que eu vivi até hoje, nunca mais irei viver.
Hoje eu me levanto no Espírito para viver uma nova vida. Tudo vai caminhar. Essa é a minha primavera, este é o meu ano, este é o meu momento, essa é a minha hora. Repita comigo: hoje começa um novo tempo. Deus é comigo e a vitória é minha. Olhe para cá um instante, por favor. Eu creio de todo o meu coração. Você viverá um tempo glorioso, a melhor fase da sua vida. Aquilo que te acompanhou a nível pessoal. Se você era dependente de medicamentos, esses medicamentos se encerram hoje. Se você tinha uma questão na justiça em andamento e estava travada, ou a perspectiva era de uma possível derrota, isso não vai acontecer. As dívidas, as misérias, a pobreza, toda a amarração, nós declaramos que se encerra hoje. O espírito de divisão, de separação, o que afrontava a tua família, o teu casamento, caiu por terra, e a melhor fase da sua vida se inicia agora. Levante as suas mãos para cá. Eu te abençoo, eu abençoo a tua vida. Eu declaro e profetizo mudanças incríveis, reviravoltas sobrenaturais. De hoje em diante, tudo caminhará, tudo florescerá. Essa é a tua primavera, uma primavera de bênçãos, uma primavera de grande favor. E até aquilo que tinha tudo para dar errado, eu declaro, já deu certo. Eu abençoo vocês que estão na transmissão, que vocês sejam tomados por este mesmo poder, e que este ano seja um verdadeiro presente na tua vida. Outubro, novembro e dezembro serão os meses mais abençoados de toda a tua história, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, e você pode voltar para o seu lugar.